pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História e no vídeo de hoje nós vamos terminar o assunto Revolução Russa. No vídeo passado nós falamos sobre as revoluções de fevereiro e de outubro de 1917, que são, respectivamente, as revoluções menchevique e bolchevique. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Guerra Civil Russa e o que aconteceu com a União Soviética já após a morte de Lenin. Então, vamos lá. Bom, gente, então a situação era a seguinte. A Primeira Guerra Mundial acabou, mas os bolcheviques, que fizeram a Revolução em outubro de 1917, sofriam com uma oposição crescente dentro e fora do país. Dentro do país, os opositores eram simpatizantes do czarismo, que queriam esse regime de governo de volta. Cuidado, esse regime de governo e não Nicolau II. Lembrem-se que a família Romanov foi executada em julho de 1918. Aristocratas, donos de terra, burgueses, donos de fábrica, que haviam perdido seus bens durante a Revolução Bolchevique, e os chamados socialistas moderados. Essas pessoas queriam tirar os bolcheviques do poder. Com o fim da Primeira Guerra, os países capitalistas acusam a Rússia de traição. Mesmo que a participação do país tenha sido um desastre, a Inglaterra e a França acham um absurdo a Rússia ter saído do conflito. E aí vai acontecer o seguinte: os opositores dos bolcheviques vão formar um exército, e vai ganhar o nome de Exército Branco, para tentar depor o governo bolchevique. Esse Exército Branco ele tem o apoio das antigas potências europeias e dos Estados Unidos, porque há sim, depois da Primeira Guerra, um temor dos capitalistas que a experiência socialista se espalhasse pelo mundo, porque assim, era um cenário perfeito, A Europa destruída, arrasada por 4 anos de guerra, e se alguém tivesse essa ideia, de, nossa, vamos implantar o socialismo, ali por algum país europeu. Então, em 1918, tem início a Guerra Civil Russa. Guerra Civil, lembrando, quando 2 grupos de um mesmo país se enfrentam. Então, no caso aqui, são russos contra russos. Então, o Exército Vermelho bolchevique contra o Exército Branco, que era o exército da oposição, apoiado pelos capitalistas. Nessa guerra foram cometidas barbaridades dos 2 lados, tanto do Exército Branco como do Exército Vermelho. E os 2 lados usavam cartazes de propaganda para mostrar que o outro era o vilão, o outro que cometia atrocidades. Esse pôster, esse cartaz de propaganda, ele é bolchevique e ele está mostrando aqui, na minha esquerda, pessoas famintas, estão desesperadas aí quando representantes do Exército Branco, que estão ali na porta da casa, estão queimando as plantações e queimando as casas. Isso foi feito pelos 2 lados, gente. Da situação da Rússia, que vinha aí desde meados do século XIX, se agravando cada vez mais, olha o tanto de gente que vai sofrer. Porque quando você queima uma casa, a pessoa não tem onde morar. Quando você queima a plantação, a pessoa não tem o que comer. Calcula-se que durante a Guerra Civil Russa, e até o término, após o término dela, melhor dizendo, em 1922, tenham morrido 5 milhões de pessoas, a grande maioria de fome. A guerra termina em 1921, a Guerra Civil, com a vitória dos bolcheviques, mas o custo foi muito alto. O país ficou devastado, milhões de pessoas morreram e acabou a experiência socialista. Acabou aqui o Conselho dos Comissários do Povo, os sovietes, as decisões tomadas em conjunto. O Lenin dá início a um processo de centralização política, com a justificativa de ser uma emergência de guerra. Então, assim, gente, sovietes, Conselho dos Comissários, terei que tomar algumas medidas agora, medidas emergenciais por conta da Guerra Civil. Então, vou centralizar o poder em minhas mãos. Quando as coisas melhorarem, a gente volta a conversar. Nunca mais o poder foi dividido na Rússia, nunca mais.
O selo dos comissários do povo, os sovietes, decisões tomadas em conjunto, nunca mais. A experiência do povo no poder acabou com o fim da Guerra Civil Russa. O Lenin teve que tomar uma série de medidas econômicas que se aproximavam mais do capitalismo do que qualquer outra coisa para poder reerguer o país. E, em 1922, é fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os soviéticos receberam aí uma homenagem, né, no nome do país. E, na verdade, quem começa a governar o país após 1922 é a alta cúpula do Partido Comunista, porque o Lenin tem problemas de saúde, aliás, esses problemas vão se agravando, e ele fica meio que impossibilitado de governar. Aqui está um mapa que mostra o território da União Soviética, então, fundada em 1922. Tudo que está em verde é a Rússia, e mais os países que estão em lilás. Esse mapa se manteve até 1991, quando a União Soviética deixou de existir e os países que estão aí em lilás se tornaram independentes. Dentre eles, Letônia, Estônia, Lituânia, Ucrânia, né, assunto aí, né, de uma guerra atual, justamente contra a Rússia, a Albânia, a Geórgia, Uzbequistão, Cazaquistão, enfim, países que faziam então parte, né, da antiga União Soviética. A saúde do Lenin foi piorando, até que em 1924 ele morre e começa uma disputa política entre o Trotsky, o herói da Revolução, o líder do Exército Vermelho, queridíssimo pelo povo, e o Stalin, que embora não tenha tido uma participação heróica na Revolução Socialista, ele foi um dos responsáveis pela organização do Partido Comunista, fundado em 1918, que estava lá no slide anterior e eu esqueci de comentar com vocês. Após a morte do Lenin, ficou então, né, essa disputa, e quem decidiu quem iria ser o sucessor do Lenin foi justamente o Partido Comunista. E como o Stalin era uma pessoa muito importante dentro do partido, ele venceu essa disputa e deu início a uma ditadura, uma das mais cruéis do século XX, que durou de 1924 até 1953. Então começa aí o período do stalinismo, de uma ditadura onde há censura à imprensa, centralização total do poder nas mãos do Stalin, prisões, torturas, mortes em massa, perseguições intensas a todos os seus opositores, especialmente ao Trotsky e aos seus aliados. Trotsky, que será expulso da União Soviética em 1929, acaba, né, passando por vários lugares, até chegar ao México em 1936, onde ele é morto em 1940, um episódio onde ele leva uma picaretada no crânio. E, além de eliminar fisicamente seus opositores, o Stalin começa um processo de eliminação historiográfica. O que é isso? É eliminar a pessoa da história, dos documentos, tirar dos documentos do país para que as gerações futuras sequer saibam que essa pessoa existiu. Aqui está um exemplo do que é essa eliminação historiográfica. Na foto da esquerda, vocês veem aí o Lenin no centro da foto e ao lado dele o Trotsky. Na outra foto, o Trotsky foi apagado, foi retirado. Então, qual era a ideia? Que ao longo dos anos, a pessoa fosse sendo tirada dos documentos históricos e vai chegar um dia que ninguém sabe que ela existiu. Isso é uma coisa grave, né? Porque você acaba alterando a história do seu país e, por exemplo, uma figura como Trotsky, que foi tão importante, né, durante a Revolução Bolchevique, seria um pouco difícil de fazer isso. Coisa muito grave essa, hein, gente? Não podemos modificar o que aconteceu na história do nosso país, nem de nenhum país. O que aconteceu, aconteceu. Não é verdade? A gente precisa mostrar tudo o que aconteceu, coisas boas, coisas ruins, coisas legais, coisas que não são legais,
justamente porque esse é o objetivo do estudo da história, né? Saber o que aconteceu no passado para que experiências boas possam ser aproveitadas, para que experiências ruins não se repitam. Mas isso não significa que nós devemos deixar de falar sobre as experiências ruins, não é? Então, essa eliminação historiográfica que o Stalin tentou fazer foi uma coisa muito grave, né, do ponto de vista histórico. Você ia mentir para a população do seu país para dizer que ou melhor, para não dizer, né, que uma pessoa existiu. Mas isso acabou acontecendo durante os anos em que o Stalin esteve no poder. Além dessa questão da censura, torturas, perseguições, mortes, no governo stalinista foi montada uma verdadeira máquina de propaganda para mostrar para a população, de novo, grande parte dessa população analfabeta, que o Stalin era uma pessoa querida, que o Stalin era uma pessoa que estava lá para fazer o bem para a população, como, por exemplo, nessa propaganda. Vejam aí o Stalin acenando para uma população que está toda feliz. Tem até uma criancinha ali, ó, toda, né, levantando os braços para saudar o Stalin. Então, nessas propagandas, nesses regimes de propaganda, né, ditatoriais, o líder do país, o ditador, ele acaba sendo mostrado como uma pessoa boa, uma pessoa que quer o bem da população. E aí, os opositores, eles são vistos como pessoas ruins. Então, assim, não, sabe assim, não persigo as pessoas porque eu quero. As pessoas que estão fazendo coisas erradas. Nós tivemos ao longo da história vários exemplos desse tipo de propaganda durante regimes ditatoriais. Nós vamos falar mais, né, sobre esses regimes ditatoriais e essas máquinas de propaganda ao longo dos nossos estudos aí durante o ano. No final de tudo, gente, então assim, nós começamos lá na metade do século XIX, falando das péssimas condições de vida da população, do czarismo, da exploração, enfim. No final de tudo, as condições de vida da população melhoraram. Aí, lógico, né, durante o governo stalinista. Então, houve investimento em saúde, educação, alimentação, habitação, que eram assegurados a todos. Então, para uma população que vinha aí de décadas passando fome, as condições melhoraram. Isso é um fato. Houve também o crescimento econômico do país. A União Soviética se tornou uma das grandes potências mundiais, principalmente depois da Guerra Fria. Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, onde, no início da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética assumem esses postos aí, né, de grandes potências mundiais. O projeto bolchevique da Revolução Socialista, que ia levar ao comunismo, nas ideias do Marx e do Engels, agora chega ao fim definitivamente. Então, se ainda existia alguma esperança de que o Conselho de Comissários do Povo, os sovietes, voltassem a ser consultados, né, agora acabou. E politicamente falando, saiu-se de uma forma de opressão para outra. O czarismo de Nicolau II foi substituído pela ditadura do Stalin. Tem aí características bem parecidas, né? Censura, perseguições, mortes, enfim. Então, politicamente falando, né, olha quanta coisa a Rússia passou, né? Guerra, Primeira Guerra Mundial, revoluções, guerra civil, para politicamente as coisas continuarem, né, de uma forma parecida. Então, assim, né, os russos lutaram, reivindicaram, fizeram greves, milhões de pessoas morreram, e aí, no final das contas, substitui-se uma forma de opressão por outra. Mas, de qualquer forma, a experiência russa da Revolução Bolchevique, ela era vista como uma ameaça ao capitalismo. Além do que, vários partidos comunistas se organizaram pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. O Partido Comunista Brasileiro foi fundado em 1922, falaremos disso um pouco mais para frente. E para tentar evitar com que essa experiência se repetisse, essa experiência da Revolução Bolchevique, os países capitalistas ou reprimiram duramente os militantes comunistas, como aconteceu aqui no Brasil, por exemplo,
ou faziam algumas concessões sociais para evitar que o povo descontente se mobilizasse e pudesse tomar, né, os bolcheviques como um exemplo. Encerramos aqui, então, o capítulo sobre Revolução Russa, que foi, sim, um acontecimento muito importante, por conta da Revolução Bolchevique, principalmente, da luta da população, a questão dos direitos dos mais pobres, das mulheres. Então, assim, foi, sim, né, considerada uma das experiências mais importantes do século XX e que influenciou outras revoluções ao longo, né, do mesmo século. Mas isso a gente vê em vídeos próximos. Espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. Não se esqueça também de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo, que isso é muito importante para mim, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigada a todos que me acompanharam até o final desse vídeo. Um beijo e eu vejo vocês no próximo. Tchau, até mais!